Vamos começar com um pouco de contexto. Era o dia 14 de outubro de 2017, quando um estranho objeto cósmico passou pelo nosso planeta, sem que ninguém tivesse a menor ideia do que se tratava. 5 dias depois, esse objeto interestelar já estava saindo do nosso sistema solar, quando Robert Verick, um astrônomo da Universidade do Havaí em Manoa, o avistou usando o telescópio Pan-STARRS, um sistema de pesquisa panorâmica e resposta rápida, localizado no Havaí. Desde o momento em que foi descoberto, ficou claro que era um objeto peculiar, com uma órbita, velocidade e propriedades bastante incomuns. Esse estranho objeto foi nomeado como o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar nosso sistema solar, Oumuamua. O objeto deixou o sistema solar mais rápido do que havia entrado, e nunca mais voltará. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Enquanto rastreávamos Oumuamua, esperávamos, talvez ingenuamente, que ele seguisse uma órbita hiperbólica, como se a única força atuando sobre ele fosse a gravitacional. Mas o que descobrimos foi que uma órbita hiperbólica normal não correspondia exatamente ao que observamos. Parecia haver uma aceleração adicional, como se algo não observado estivesse empurrando o objeto, além da influência da gravidade. Com a forma de um charuto alongado, quando foi avistado, Oumuamua já havia passado pelo nosso Sol, realizado uma curva suave e começou a disparar em outra direção. Duas coisas em particular chamaram a atenção dos cientistas. A primeira foi sua misteriosa aceleração ao se afastar do Sol, difícil de conciliar com muitas ideias sobre sua composição. A segunda foi sua forma peculiar. Por algumas estimativas, ele era 10 vezes mais longo do que largo. Nos anos que se seguiram, as revistas científicas e as manchetes da mídia global foram inundadas com discussões sobre Oumuamua. Havia muita especulação sobre a natureza de Oumuamua. Seria ele um bloco de hidrogênio sólido, um pedaço de detrito cósmico, ou, como sugeriu o respeitado astrônomo de Harvard, A.V.I. Loeb, uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre inteligente? Como o misterioso viajante já está fora do alcance dos telescópios existentes, há apenas uma maneira de descobrir: ir atrás dele. Bem-vindo ao Fato Fantásticos. É hora de explorar novas possibilidades. Pesquisas recentes delineiam uma missão chamada Projeto Lyra, que pretende enviar uma sonda para verificar se Oumuamua é tão extraordinário quanto parece. As teorias para explicar a natureza de Oumuamua variam desde um bloco de hidrogênio, uma vela solar alienígena, até fragmentos de um planeta que foi destruído por forças de maré, entre outras ideias. O que todas essas explicações têm em comum é que são, de fato, extraordinárias. A pesquisa recomenda uma missão que será lançada em fevereiro de 2028. A sonda passará 4 anos recebendo assistências gravitacionais da Terra, 2 vezes, de Vênus e Júpiter, finalmente alcançando Oumuamua entre 2050 e 2054. Esta não é a primeira tentativa de traçar uma rota para Oumuamua, mas a maioria das outras propostas recorre a uma manobra aberta ao redor do Sol, onde a espaçonave cairia em direção ao Sol para ganhar velocidade antes de seguir seu curso. Uma das opções consideradas envolve lançar a sonda em direção a um poço gravitacional e, à medida que ela cai, usar seus motores para adicionar mais aceleração. O problema dessa abordagem é que seria necessário um escudo massivo para proteger a sonda contra o calor intenso do Sol. Em vez disso, o projeto Lyra propõe uma manobra aberta ao redor de Júpiter. Essa missão se assemelharia mais às missões interplanetárias existentes. No entanto, a desvantagem é que as oportunidades de lançamento seriam muito limitadas. A outra opção, é claro, seria esperar até que outro objeto como Oumuamua apareça e então visitar esse novo visitante. Afinal, pode haver até 7 desses objetos passando pelo nosso sistema solar a cada ano. Há até mesmo a possibilidade de que a maioria dos cometas venha de outros sistemas estelares. No entanto, segundo os cientistas, não seria sábio esperar. O segundo objeto interestelar já foi encontrado e... O segundo objeto interestelar, identificado em 2019 e chamado de 2I Borisov, se assemelha bastante aos corpos menores já encontrados no Sistema Solar, o que torna Oumuamua ainda mais enigmático. A possibilidade de encontrarmos outro objeto semelhante a Oumuamua é incerta, o que aumenta seu mistério.
Enquanto isso, a AVI Loeb sugere que não apenas existem alienígenas em nossa galáxia, mas que poderiam haver até 4 quintilhões de objetos como Oumuamua cruzando nosso sistema solar. Para ser justo, Loeb não está afirmando categoricamente que Oumuamua era uma espaçonave alienígena, mas ele defende que devemos estar abertos a essa possibilidade. Com essa perspectiva, ele está basicamente propondo algo que muitos cientistas respeitáveis nunca considerariam: quantos objetos como Oumuamua poderiam estar passando despercebidos em nosso sistema solar? Loeb e seu colega astrônomo de Harvard, Amir Siraj, analisaram quantos visitantes interestelares já detectamos. Usando as características recentes das detecções e as capacidades conhecidas de nossos instrumentos, eles estimaram a densidade de objetos semelhantes na vizinhança do sistema solar. Desde a descoberta de Oumuamua, os astrônomos detectaram outros 3 objetos interestelares, totalizando 4 em 8 anos. A partir desse dado, Loeb e Siraj calcularam que poderiam existir até incríveis 40 decilhões de objetos interestelares em todo o sistema solar, incluindo áreas além do alcance dos nossos instrumentos. Esse número, entretanto, é reduzido para uma estimativa mais modesta de 4. Ao restringir a estimativa para a zona habitável próxima ao Sol, o número de possíveis objetos interestelares cai para uma cifra mais modesta de 4 quintilhões. Esse dado é potencialmente emocionante, pois, se alguns desses objetos forem alienígenas, seria mais fácil detectá-los. Algumas das teorias de AVI Loeb são ousadas e desafiadoras, mas ele sempre consegue levantar pontos fascinantes. Mesmo que a maioria desses 4 quintilhões de objetos interestelares sejam apenas pedaços de rocha espacial, como o próprio Loeb admite ser provável, ainda resta espaço para que alguns deles sejam espaçonaves alienígenas. Mas, onde estão eles? A primeira coisa que me vem à mente é o cinturão de Kuiper, uma região fria, escura e distante no sistema solar exterior. É composta principalmente por objetos gelados, planetas anões, poeira e cometas. Até agora, mais de 2.000 objetos do cinturão de Kuiper foram catalogados, mas os pesquisadores acreditam que isso é apenas uma fração muito pequena do número total de objetos que realmente estão por lá. No entanto, uma coisa é certa. O que fascina a NASA no cinturão de Kuiper é o objeto 15.810 R1. Uma rápida pesquisa no Google lhe dirá que R1 é um objeto do cinturão de Kuiper, uma grande rocha que orbita além da órbita de Netuno. Mas será que é apenas uma rocha? Em abril de 2016, a sonda New Horizons da NASA chegou ao cinturão de Kuiper, após capturar imagens do seu primeiro alvo, Plutão. Em seguida, a sonda focou sua atenção em um grande objeto com uma trajetória estranha. Sim, estamos falando do 15.810 R1, nomeado em homenagem ao deus celta da morte, guerra e do outro mundo. Agora, o que torna esse objeto tão especial, você deve estar se perguntando. A maioria dos objetos no cinturão de Kuiper é composta de rocha e gelo. No entanto, R1 não se move como nenhum dos objetos catalogados no cinturão. Isso levou os cientistas a questionarem se ele é feito de algo completamente diferente, algo muito mais resistente. O motivo? R1 está girando tão rápido que a força centrífuga deveria tê-lo despedaçado. Como algo pode girar tão rapidamente e ainda assim permanecer intacto? Como ele consegue girar e permanecer intacto? Os cientistas acreditam que essa rotação rápida está criando uma gravidade artificial, e a gravidade seria essencial para viagens interestelares de longa duração. Afinal, não se pode permitir que astronautas fiquem flutuando dentro de uma nave enquanto atravessam centenas de anos-luz. Essa curiosidade levou a sonda New Horizons a tentar uma observação mais detalhada do objeto. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Quando a sonda se aproximou para observar R1, de repente, todos os seus sensores apagaram. As transmissões foram cortadas. Era como se alguém estivesse monitorando nossa presença, alguém ou algo que não queria que soubéssemos da existência deles. Mas, pouco antes de perder o contato, a NASA observou que R1 estava girando como uma grande nave espacial. Agora, você pode pensar que foi apenas uma falha técnica, mas as coisas ficam ainda mais bizarras. Assim que a New Horizons se afastou de R1, os sensores voltaram a funcionar como se nada tivesse acontecido. Agora, deixo para você imaginar o que poderia ser.
Se for realmente uma civilização alienígena inteligente, faz sentido manter-se distante da Terra, observando silenciosamente de um lugar frio e escuro como o cinturão de Kuiper. E, quando necessário, camuflar suas naves para que pareçam apenas rochas espaciais para os habitantes deste planeta. Além disso, A.V.I. Loeb também sugeriu no passado que Oumuamua poderia ser um pedaço de lixo espacial alienígena, uma vela solar desativada que acidentalmente chegou até nós, ou talvez uma sonda de reconhecimento ativa enviada para explorar nosso sistema solar. Em seu estudo, ele escreveu que há razões para favorecer essa última hipótese. Loeb apontou que a descoberta de Oumuamua foi algo anômalo, já que nosso sistema solar não costuma liberar tantos objetos como ele. Além disso, o movimento de Oumuamua coincide aproximadamente com o movimento médio do material em nossa região da galáxia, uma área conhecida como padrão local de repouso. É por isso que a origem do objeto tem sido tão difícil de identificar. Se eu quisesse esconder a identidade de um instrumento, eu o colocaria no padrão local de repouso. Deixem seus comentários para nos contar, e não se esqueçam de se inscrever no Fatos Fantásticos, porque juntos vamos explorar o desconhecido.